bem com o pão. Voltamos aqui, irmãos, agora então para o segundo bloco, conversando com a irmã Patrícia Klassen, esposa do presbítero, né? O irmão Ronald Klassen, e tá aqui. Falamos um pouquinho no primeiro bloco com respeito aos materiais que trouxeram, e ela mostrou um pouquinho, falou o testemunho de 10 CDs, o quanta obra fizeram na vida, e depois o material que vem vindo, vem trabalhando, e a gente vem se empenando, igual eu falei os CDs, porque só vai trazendo a luz e a gente vai, né? O velho homem vai tentando resistir. Mas, irmã, agora sim, quero fazer uma pergunta aqui, aproveitar o gancho, que a irmã aqui, comentei, a esposa do presbítero, né? E nós temos um material maravilhoso falando sobre família, sobre esposa, que é o Kit Família, que a irmã mencionou no primeiro bloco. Também tem um livro Esposa e Modelação. Tem muitas irmãs lá, vamos dizer assim, irmãs aí agora de todo o Brasil, do mundo todo, né? Que tá lá com o varão, muitas vezes o varão não veio para a igreja. Aí olha a irmã Patrícia, que benção, irmã Patrícia, o marido chega pastor, isso é muito bom. Muito bem. Agora vamos dizer, como é a vida da auxiliadora de um pastor? Porque daqui a pouco a irmã está lá e diz assim, eu bem que eu queria que meu marido fosse tanto para a igreja e chegasse a ser um pastor. É fácil, irmã, a vida de uma auxiliadora de pastor? Conta um pouquinho para nós, aí para o pessoal conhecer essa história. Irmão, poxa vida, é uma coisa assim, eu acho que não tem fácil e difícil, né? É muito interessante porque eu vejo assim, às vezes a gente está aconselhando, conversando com algumas irmãs e a gente não sabe se é julgamento ou se a gente consegue assim saber o que está no coração da outra pessoa, que fala assim, para a irmã é fácil, porque o marido vai na igreja e é o pastor, é o presbítero, né? Mas assim, irmãos, a dificuldade do ser humano sempre é a mesma, né? Que é o velho homem. Então, assim, os defeitos que eu tenho são os mesmos defeitos que todos têm, né? Os defeitos que os maridos têm são os defeitos de todos os maridos e os defeitos que as esposas têm são os defeitos de todas, porque é uma questão de natureza, não é uma questão de certo e errado, né? Então, eu creio que é muito difícil, assim, para a irmã que não tem um marido na igreja, porque precisa lidar com coisas, com proibições, né? Com chacotas, seja lá, né, o que for, mas o Senhor é fiel e a palavra não falha. Então, se há a condição, né, do marido demorar para se entregar, a esposa precisa revisar a própria vida diante do Senhor e diante do marido, porque o Senhor não falha, quem falha somos nós, né? Já nessa experiência já vi, por exemplo, irmãs que se posicionaram a favor de Cristo e o marido abandonou. E foi um livramento para a irmã, não que isso seja a vontade do Senhor sempre, mas o marido decidiu não ficar com a esposa, porque a esposa decidiu por Cristo. E hoje a esposa está liberada para servir ao Senhor de todo o coração, né? Como esposa de Cristo agora. Como esposa de Cristo agora. Então, por outro lado, já vi muitas irmãs que se empenharam assim em mortificar a vida da alma, porque esse é o propósito, né, irmãos? É esse o propósito. E se está demorando um pouco para o marido vir para Cristo, é aquele processo do mortificar mesmo a vida da alma, né? De Deus construir na gente a auxiliadora idônea, né? Eu não estou pronta, ninguém está pronto, porque se nós estivéssemos prontos, nós seríamos arrebatados já, igual Enoque, que foi com o Senhor, glória a Deus, né? Igual também Elias, que foi, né? Mas se a gente está aqui ainda, nesse processo, com tribulações menores ou maiores, é aquilo que a gente precisa passar. É aquilo que Deus está proporcionando para a gente aplicar toda a verdade conhecida, porque quando a gente aplicar a verdade conhecida e vivê-la, a tribulação vai passar, né? Agora, eu creio que, assim, com o marido crente em casa e presbítero, é muito difícil, porque entra a justiça própria de um jeito tão grande, né? Olha aí a dica agora, você pensa que é fácil? Então presta atenção agora aí no relato. Né? É muito difícil porque a gente, como ser humano, a gente não vê os próprios erros. A gente se acha sempre perfeito. Eu tinha esse problema, né? Eu me achava perfeito, eu nunca errava, eu só me enganava, né? É o que diziam que os maridos, né? O homem nunca erra, ele só se engana, né? Eu falei, bom, então eu tô com um sentimento errado aí, né? Então, era muito difícil para eu conseguir diagnosticar, assim, que eu estava errada naquele ponto. À luz da palavra de Deus. Porque quando a gente está num relacionamento dentro de casa,
A nossa base não é a palavra, mesmo a gente já conhecendo. A nossa base é aquilo que a gente aprendeu do mundo, com os nossos pais, até instituições religiosas que pregam a verdade, mas que têm um humanismo, que prega a justiça própria, que prega o bem ao invés da vida. A vida, irmãos, quando a gente vive a vida, a gente sempre vai perder. A gente nunca vai ganhar, né? E no relacionamento conjugal e familiar, a gente nunca vai ganhar, a gente sempre vai perder. E perder é uma bênção, porque quem está perdendo é o velho homem. E quando o velho homem perde, o novo se fortalece e tem mais comunhão com Cristo, né? Então é muito difícil, eu vejo, para as esposas que já têm os maridos crentes no Senhor, porque tem áreas da nossa vida, da minha vida, como na vida do meu marido ou de todas as famílias, que tem áreas que a gente não se converteu ainda para o Senhor. Aí o que a gente faz? Ao invés de orar, se ajoelhar, orar, abençoando a vida do marido, né? Pedindo para Deus restaurar aquela área na vida dele, pedindo para Deus orientar, para Deus constranger, para Deus dar o arrependimento, para ele ter vitória. No Senhor, não. A gente fica julgando. Se não fala, que era o meu caso, que eu não falava muito, né? Fica pensando, olha lá, mas prega tão bonito, e fala, e ora, e canta, e não sei o quê, e aqui em casa... Só que eu fazia a mesma coisa, porque eu estava julgando. A gente fica murmurando dentro de cara torta, para tudo que é falado, né? E até faz uma cara de bonito, e tenta não, né? Mas não adianta, é o que está dentro do nosso coração. E um dia, o Senhor expõe. Né? Chega um dia que a gente não consegue mais fazer cara bonita, que está tudo bem. E isso é uma bênção, isso também não é mal, porque daí a gente consegue, os outros enxergam e a gente vê que está todo mundo vendo e a gente enxerga como é podre, como é escuro o nosso coração, como é enganoso o nosso coração, e ali começa a libertação de todas as coisas, porque quando a gente tem julgamento a respeito de outra pessoa, é porque tem rejeição no nosso coração. É porque a gente quer dominar outra pessoa, a gente quer controlar outra pessoa, a gente quer parecer algo que não é, né? E assim, irmãos, isso vem assim do nosso berço muitas vezes, né? Eu fui educada numa família, eu glorifico a Deus pela vida dos meus pais, né? Mas eu fui educada numa família que tinha o bem, que tinha o normal, o básico, né? Assim, e para ser um bom cidadão, para ser uma pessoa respeitável, que respeita outras pessoas e tal. E quando a gente se depara com a palavra, se depara com esse material que tem hoje, que eu ainda não li, né, irmãos? Eu vou ler em nome de Jesus já, que é o bem, imitação da vida, né? Deus tem ministrado muito a respeito desse Chegou assunto. agora, está chegando agora, novidade. Então Tem um tempinho ainda. Não estou tão atrasada, né? Amém. Mas a gente pensa que aquilo que a gente aprendeu em casa, na nossa vida, até casar, é o certo. E não é. Não é. O certo é aquilo que a palavra diz. Né? O certo é aquilo que a palavra diz a respeito de mim, aquilo que a palavra diz a respeito do meu casamento, do que o meu cônjuge é. Porque muitos pais, por exemplo, dizem assim para as filhas, né? Estuda, tem uma profissão para não depender do marido, né? Por exemplo. Né? Bem igual que a gente conta na palavra, assim. Isso, né, irmão? Mas não foi por mal, porque o ensinamento era esse. Era um desejo de coração dele. Isso, mas isso fixa na vida de uma pessoa, né, na vida da esposa, na vida de uma mulher, e a gente traz isso para a vida do casamento. E a gente acaba não querendo depender do nosso marido em nenhuma área da nossa vida, inclusive a gente não quer depender de Deus, porque isso é uma ministração espiritual, e o Senhor é o nosso marido. Né? O marido natural, ele é o nosso marido momentaneamente para nos lapidar e a gente lapidar ele, né? Para a gente ficar pronto para o dia do Senhor, para a gente cumprir o nosso papel, para que ele cumpra o papel para que ele foi chamado. Mas o que ficou muito forte, assim, que quando eu lembrei, eu até comentei com o Ronald uma ocasião, eu lembrei dessa frase: trabalha, estuda bastante, trabalha para você não depender do teu marido. E eu vi que isso ficou assim, irmão, incutido espiritualmente na minha vida. Que eu precisava com as minhas mãos fazer, que eu precisava dominar as coisas, controlar as circunstâncias, para não precisar depender de Cristo. Veja que profundo isso, né? Que ministração assim. E amém, hoje o Senhor assim está fazendo a obra devagarinho. Que benção. Né? E como dica, aí como uma vendedora, quem sabe, da editora Vento Sul, né? Mais do que isso, né? Uma auxiliadora aí, auxiliar o corpo de Cristo.
que material você indicaria para as esposas, né? Independente da situação, então você, olha, eu vou indicar para você. Vi que nós falamos de esposa e modelação, mas também falou do kit de rejeição. Teria um material ou um kit para ser indicado assim, olha, aqui é um kit, né? Como é isso? Mais efetivo para a vida da esposa e da mãe. O que tu indicaria assim para as irmãs nesse momento tá adquirindo, buscando, lendo, meditando esses materiais? É um kit que aparentemente não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra, mas tem tudo a ver, né? Porque vai completando, vai fechando os buracos assim na nossa mente, no nosso coração. No Livre-se da Depressão tem aquela parte dos temperamentos, eu sempre compartilho isso. Importantíssimo a gente conhecer um pouquinho mais um do outro, né? Maravilhoso. É muito importante, porque a gente se amargura com o nosso esposo, com a nossa esposa, por causa das diferenças. Mas Deus fez assim, Deus tem um propósito. Meu marido é diferente de mim, Deus tem um propósito com aquilo, Deus tem uma função diferente. Então, eu vejo assim, na minha vida, de tempos em tempos, eu tenho que voltar naquela parte dos temperamentos para relembrar aquilo que o Senhor está fazendo, né? Aquilo que é a obra de Deus na vida de cada um. No finalzinho do livro também fala como a gente vence a rejeição, né? Todo o material que fala sobre rejeição, né? O kit rejeição, dor curável. A injustiça da parte de Deus. Isso, importante, irmãos, assim, na época, eu comecei a ler Esposa e Modelação, acho que uns 5 anos atrás, eu não consegui ler, igual o Livro da Depressão, né? Não consegui ler, a primeira vez. A segunda vez eu fui até metade, e assim por diante, né? E o Ronald mesmo chegou assim, Pati, leu Esposa em Modelação junto com a injustiça da parte de Deus. Porque a gente começa a se sentir muito oprimida, muito rejeitada, muito desprezada, quando não tem o entendimento, quando Deus não cura junto essa questão da rejeição, né? Porque a submissão no mundo é tratada como isso é lixo, né? As pessoas dão risada, eles não entendem, né? E a gente foi criado para não entender também, né? Então, a injustiça da parte de Deus, junto com Esposa e Modelação, algo que eu consegui até o fim do livro, né? E foi uma bênção. Tem um outro material que chama Senhor Serve com Servo. E esse, irmãos, assim também, porque trata do perdão. Então, as esposas, eu vejo assim, qual que é o problema da esposa? É a amargura. Não é o meu problema. É de todas as esposas, porque o que está dentro de mim está dentro de todos. É uma semente, é uma natureza. Sim. Então, o Senhor Serve e Conservo, para os irmãos terem a noção, eu não conseguia ler. Eu começava a ler, eu entendia as palavras separadas, mas na frase não tinha conexão nenhuma, era como se eu estivesse lendo em outra língua. E eu ia 1, 2 capítulos, mas aquilo, daí eu já esquecia, eu não conseguia, era uma coisa que não fazia de tão grande a fortaleza da amargura dentro do meu coração, né? E depois Deus foi ministrando que a amargura não era contra o meu marido, que a amargura era contra todas as autoridades, porque eu não aceitava autoridade nenhuma na minha vida, e que acima de tudo a amargura que eu tinha era contra o próprio Deus. Porque a nossa amargura é contra Deus, né? A gente não se amargura com a pessoa, a gente se amargura com Deus, porque Senhor, né? É lá no inconsciente, Senhor, por que tu deixou essa pessoa fazer isso comigo? Então, foi tão profundo, e uma vez eu lembro que a gente saiu, assim, o Senhor permitiu da gente se retirar para um lugar, era um sítio, e a gente ficou um dia lá só. E eu deitei numa rede e eu falei, agora eu vou ler esse livro, em nome de Jesus, Senhor, me dá graça, né? E eu, numa tarde, eu li todo o livro, Senhor Serve com Servo. E lá no fim do livro, tem uma parte que diz assim, que para fazer aquela oração, né, tem uma oração no final pedindo para Deus revelar se tem alguma pessoa que a gente nem sabia que tinha amargura. E foi incrível, irmão, porque antes de eu começar esse parágrafo, assim, segundos antes, nem isso, Deus me revelou que eu tinha uma amargura contra uma pessoa que era muito importante para mim, né? E que eu não sabia que eu tinha amargura. E, inclusive, essa pessoa nunca tinha feito nada para mim. Mas é porque a gente se amargura pela omissão. Ou se amargura porque a gente quer que a pessoa tenha atitudes diferentes. Eu não sei se é loucura, não sei se só eu penso assim, irmão. Mas isso foi a minha experiência, né? Eu gostaria que aquela pessoa fosse de um jeito diferente e ela não foi. E eu carreguei uma amargura, sei lá,
23, 24, 30 anos, eu sei lá quantos anos foram. E eu não sabia, e todos os meus relacionamentos, todos, irmãos, estavam bloqueados, até com os meus filhos, com meu marido, com todas as pessoas, porque eu tinha medo de me decepcionar, eu tinha desconfiança das pessoas, né? Então é um kit, né, irmãos? É perdão, e é sujeição, e é aceitação do Senhor, e é uma benção, irmãos, é uma benção. Então é o kit Livre-se da Depressão, os materiais que falam da rejeição, rejeição, dor curável, a injustiça da parte de Deus, o CD, né, kit MP3 sobre rejeição, também o livro Esposa em Modelação e o livro Senhor Servo com Servo. É a dica aqui da irmã Pati para todas as esposas que estão aí nesse incremento de querer ser melhor esposa, melhor mãe. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos em seguida. Fica ligado aí. De bem com o pão.